aqui para mais um vídeo, né, para o projeto CNPq, tá bom? Deixa eu ver se a câmera tá beleza. Tá tudo prontinho. O assunto é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de expressões algébricas. Quer dizer, vocês já devem ter estudado, né? Você deve ter visto lá na parte de aritmética o que é o máximo divisor comum, tá? E o que é o mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum, o nome está dizendo, né? É o maior número que divide ao mesmo tempo vários números fornecidos, tá? E o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo desses, né, desses números em questão. Vamos fazer uma ligeira recordação aqui, rápida, nada muito sofisticado. Por exemplo, quando você tem o 12 e o 18, existem vários processos para isso, tá? Nenhum desses processos são totalmente satisfatórios. Tá? Ajudam. Né? O que se fazia? Decompõe-se os números dados em fatores primos. Olha, não necessariamente, aqui termina em 2, então ele é dividido por 2, dá 6. Novamente é por 2, dá 3, é por 3, dá 1. Tá? Não necessariamente você tem que começar pelo 2. É uma questão de organização, você começa pelo menor primo. No caso 2, né? Se não der, eu passo por 3 e aí por diante. Mas não necessariamente precisa obedecer essa ordem, tá? O 18, a mesma coisa. Por 2 vai dar 9, não é mais par, mas é por 3, vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, a fatoração, a decomposição em fatores primos do 12, 1, 2, ó, 2 fatores, então 2 ao quadrado, vezes 3. Tá? E o 18, ele é 2 que multiplica 3 ao quadrado. Certo? Então, o que eu fiz? Peguei os dois números dados e fui decompor em fatores primos. Tá? Bom, na hora de calcular o MDC, o máximo divisor comum, eu vou usar a definição. Eu pego o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Então, o fator comum, o 2 é comum? Ele aparece na decomposição do 12 e do 18. Então, ele é um fator comum. O 3 é comum? Também. Menor expoente do 2 é 1. Menor expoente do 3 é 1. Então, o MDC é 6. Nesse exemplo nosso, bem simples por sinal, só apareceram fatores comuns. Tá? Não surgiu ninguém que fosse não comum. O mínimo, eu vou pegar o 2 e o 3, que são os únicos fatores que apareceram. Os maiores expoentes. Então, o maior expoente do 2 é o 2, o maior expoente do 3 também é o 2. Então, você vai ter 4 vezes 3, 4 vezes 9, né? 36. Tá aí o mínimo múltiplo comum. Perfeito? Muito bem. Então, isso é uma ligeira, né, revisãozinha. Existem vários outros processos, como o processo das divisões sucessivas, que é o algoritmo de Euclides, também chamado, o pessoal chama vulgarmente de jogo da velha. Tem o processo da decomposição simultânea, que pode ser usado tanto para MDC como para MMC, embora eu não goste muito de usar para o MDC.
tá? Porque pode confundir, mas, tá? Pode ser feito. Agora, e a situação quando se trata de expressões algébricas? Quando se trata de expressões algébricas, a ideia é rigorosamente a mesma. Tá? A ideia é rigorosamente a mesma. Não muda muita coisa, não. Por exemplo, eu tenho aqui 10 x ao cubo, y ao quadrado, z. E tenho 15 xz ao cubo. Qual é a primeira coisa a fazer? Decompor em fatores primos. Tá? Quando for possível, é evidente, claro. Né? Aqui, ó, o 10 ele pode ser decomposto em fatores primos. Ele é 2 vezes 5. A parte literal, o x, então eu vou poder decompor, já está em forma de produto, y ao quadrado e z. Tá? Cuidado para não confundir esse x aqui, ó, é multiplicação. O 15 é 3, que multiplica 5, vezes x, vezes z ao cubo. E aí, nós vamos aplicar exatamente a definição. Tá? Exatamente, vamos aplicar a definição. Quem é o MDC? Eu vou pegar os fatores comuns com os menores expoentes. O 2 é comum? Não. Ele aparece aqui, mas não aparece no de baixo. O 3 é a mesma coisa, aparece no de baixo, mas não aparece no de cima. Já o 5 é comum. Então o 5 vai aparecer no MDC. O x é comum? É. Fator x, x ao cubo. Logo ele é comum. Menor expoente é 1. Então aparece com o expoente 1. Y é comum? Não. E z é comum? É. Quem é o menor expoente do z? É 1. Então o máximo divisor comum é 5xz. Esse é o máximo divisor comum. Agora, no MMC, o que nós fazemos? Aí nós pegamos todos os fatores comuns e não comuns, com os maiores expoentes. Então vamos lá, ó. 2, o 3, o 5. Menor expoente do maior expoente do x é o 3. Y não é comum, mas ele entra, z não é comum. Maior expoente do y é o 2, maior expoente do z é o 3. Então ficou 6 vezes 5, 30, 30, x ao cubo, y ao quadrado, z ao cubo. Tá? Então repetindo, ó, eu coloquei todos os fatores, 2, 3 e 5. Então isso vai dar 6 vezes 5, 30. X com expoente 3, y com expoente 2 e z entre 1 e 3, o maior é o 3. Legal? Então, rigorosamente, obedece a mesma lógica. Tá? A mesma lógica. Muito bem. Qual é o problema que eu encontro nesse MDC-MMC de expressões algébricas? É ficar claro, é ficar claro para o aluno, né? O que é fator e o que não é. Por incrível que pareça, nós fazemos começar com esses dois exemplos aqui, esses três termos aqui, nós fazemos muita confusão nisso aqui, tá? Veja bem,
Dadas essas três expressões, quem é o MDC, o máximo divisor comum, e quem é o MMC, o mínimo múltiplo comum? Eu não posso afirmar nada antes de fatorar cada uma dessas expressões. Lembra da aula de fatoração? Fatorar significa o quê? Transformar em produto. Então, 2x mais 4xy, eu tenho que fatorar. Como é que eu fatoro isso? Vou colocar 2x em evidência. 2 é comum, aparece aqui, aparece no 4. X é comum, aparece aqui e aparece aqui. Então, 2x é evidência. Abro parênteses. Vou dividir, ó. 2x por 2x vai dar 1. 4xy por 2x vai dar 2y. Então, pessoal, presta atenção agora, olha. 2 é fator? É. Fator é termo de um produto. 2 é fator? É. X é fator? Não. Tá? 2 aqui é fator? Não. Y? Não. Fator aqui é o 1 mais 2y. Essa expressão toda. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Identificar na expressão quem é fator e quem não é. Tá certo? Muito bem. Vamos para a segunda. X ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Repare, x, né, é quadrado, x2 é quadrado de x, 4y2 é quadrado de 2y. E o termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então isso aqui fatorando, isso é x mais 2y elevado ao quadrado. Repara, quadrado primeiro, x ao quadrado, esse vezes esse, 2xy duas vezes, 4xy mais 4y2. Ah? Quem é fator aqui? Essa expressão só tem dois fatores. Quem são os fatores? São idênticos. É o x mais 2y. Esse é o fator. São dois fatores iguais. O x aqui é fator? Não, não é fator. Ele é parcela. Esse aqui é? Também não. Ah? x2 menos 4y2. Fatorando, transformando em produto. Como é que fica? Produto da soma pela diferença. X mais 2y, x menos 2y. Beleza? Tudo fatorado? Tudo. Ó, x é fator? Não. Tá vendo? Y é fator? Não. Tá? Vamos ao MDC então, máximo divisor comum. Quem é o máximo divisor comum? São os fatores comuns com os menores expoentes. 2 é um fator comum? Não. Você vai dizer, pô, Mário, mas não aparece aqui, não aparece aqui? Fator. Ele não é um fator comum. O x é um fator comum? Não, também não. 1 mais 2y é comum? Não. X mais 2y é comum? Não. Aparece aqui e aqui, mas não aparece no de cima. Pô, então não tem fator comum. Não. Quem é o MDC? Nesse caso, o máximo divisor comum é igual a unidade. Agora, e o mínimo? Aí, o MMC, você vai pegar todos os fatores. Então vai entrar o 2, vai aparecer o 2, vai aparecer o x, vai aparecer esse fator 1 mais 2y, x mais 2y, eu vou pegar com o maior expoente é o 2, e ainda o x menos 2y. Pô, Mário, o mínimo é isso tudo? É, o MMC é essa expressão toda. Então você tem que estar atento exatamente
para esse detalhe de quem está fazendo o papel de fator, quem é fator e quem não é fator. Beleza? Muito bem. Então, vamos seguir. A lógica é praticamente idêntica ao que se faz com números. Vamos ver um terceiro exemplo. Olha lá. x2 menos x, x2 menos 2x mais 1, x2 menos 3x mais 2 e x4, x à quarta menos 1. Primeiro procedimento, qual é? Fatorar. Decompor cada uma das minhas expressões algébricas. X ao quadrado menos x. Vou fatorar por evidenciação. Colocar o x em evidência. Coloquei o x em evidência. x2 dividido por x vai dar x. Menos x dividido por x vai dar 1. Então ficou x que multiplica x menos 1. Esse cara é fator? É. E esse aqui? Não. Essa expressão tem dois fatores. Um é o x, o outro quem é? É o x menos 1. Legal? Muito bem. X ao quadrado menos 2x mais 1. Simples, né? X menos 1 ao quadrado. Quadrado de uma diferença. Ou como se falava antigamente, trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 3x mais 2. Como é que se fatora isso? Soma e produto. Ó. X menos 1, x menos 2. Somou menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3x. Mais 2. Ah? Finalmente, x à quarta menos 1. Diferença de dois quadrados. Então você vai ter o quê? Primeiro, x ao quadrado mais 1. Depois, x ao quadrado menos 1. Só que eu fatoro sempre o máximo possível. Essa expressão não dá para fatorar mais. Vou repetir. Essa aqui, ó, eu ainda posso fatorar. X mais 1, que multiplica x menos 1. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá para o MDC. Para o máximo divisor comum. Fatores comuns. As fatorações estão aqui, ó. 1, 2, 3 e a quarta. X é um fator comum? Não, não é um fator comum. X menos 1 é? É. Aparece na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. X menos 1 é um fator comum. Quem mais? Mais ninguém. Então, o MDC é quem? É o x menos 1. É o máximo divisor comum. Agora, o MMC quem é? Vamos lá, o MMC. Lembra, o MMC eu pego todos os fatores, sempre com os maiores expoentes. Então, vai entrar o x? Vai. Ele é fator, vai entrar. Vai entrar o x menos 1? Também. Só que com o maior expoente. Quem é o maior expoente dele? 1, 2, 1 e 1. Então é o 2. Quem mais eu tenho aí que não entrou? O x menos 2 também é um fator. Quem mais está de fora? O x mais 1. E ainda tenho aqui o x ao quadrado mais 1. Então, o meu MMC é essa expressão enorme aí toda. Tá?
Está aí o mínimo múltiplo comum. Fatores primos comuns e não comuns com os maiores expoentes. Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão, porque isso antigamente, né, era muito explorado na Epicar, no Colégio Naval. Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero. Ele pede o exemplo 4 aqui. Ele deu essa expressão: x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x. E a outra expressão, deixa eu ver se eu não estou enganado, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x. Antigamente, as provas eram muito mais, não vou dizer mais simples, mas os assuntos eram mais bem limitados, mais bem delineados, tá? Então, a primeira expressão é fácil de fatorar. Vamos colocar o x em evidência. Você vai ter x3 dividido por x dá x ao quadrado. 2x2 dividido por x vai dar 2x menos 3. Então aqui eu vou ter x e x2 mais 2x menos 3 soma mais 2, produto menos 3. Então você vai ter x mais 3, x menos 1. Beleza, está lá fatorado. A de baixo, repara, se você colocar o x em evidência, tá? Vai dar para a gente fazer. Vai dar para fazer sim. Mas nós vamos ter que pensar um pouquinho aí como é que a gente vai articular, né? Poderia sair pela forma de decomposição do trinômio. Isso pode ser feito. Deixa eu ver se a expressão é essa mesmo. 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x. Deixa eu botar o óculos, que aí não corro o risco de estar errado. Tá certo. Bom, aqui o que a gente pode fazer é usar um artifício de separação ou usar a fórmula do trinômio. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para vocês. Usar a fórmula do trinômio como? Aqui eu acho que até daria se você desmembrasse isso, tá? Fizesse um desdobramento para forçar o aparecimento de um termo comum, tá certo? Isso poderia ser feito, tá? Poderia ser feito, mas eu não estou a fim de esquentar muito a cabeça. Eu vou inclusive falar uma forma do trinômio aqui para ficar mais fácil para você entender também e relembrar, tá? Você colocou o x em evidência, o que você encontrou? Você encontrou 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Perfeito? Muito bem. Aqui você pode usar aquele lance da fatoração método peruano, né? Que você faz 2x e x. Multiplicando deu 2x2, tá vendo? E aqui é menos 3. Como ele é primo, você tem que ter 3 e 1. Agora ajusta, né? Ajusta esses coeficientes para ver se vai ficar legal. Como assim ajustar, Marcos? Olha, eu estou vendo, 2x2, esse multiplicado por esse, tá beleza. 3 vezes 1 não tá beleza.
né? Então, ou menos 1 entra aqui, ou ele entra aqui, tá? Para poder o produto dar negativo. Mas de um jeito ou do outro, né? De um jeito ou do outro, vai ficar complicado para gente. Vai ficar complicado aí para gente. Botando menos 1 aqui, vai ficar menos 2x e mais 3x. Vai dar x. Não vai ficar legal. Não vai ficar de boa. Se eu colocar menos 1 aqui, tá? Vai ficar menos x. Não vai ficar de boa. Então, vamos aplicar direto a decomposição na fórmula do trinômio. Como é feito isso? Antigamente se explicava isso, se falava isso. Os vivos não falam muito nisso não. X que multiplica x menos 1, x que multiplica x menos x2. Onde x1 e x2 são as raízes da equação. Nada mais é do que encontrar as raízes daqui, da equação. Né? Então vamos lá resolver essa equação? Olha lá, x igual a quem? Menos b, menos 5, mais ou menos. Raiz quadrada de b2 é 25. Menos 4ac vai dar mais 24. Sobre 2a. 2 vezes 2. Então x é menos 5. Mais ou menos 49, a raiz é 7. Sobre 4. Então aqui você vai ter uma raiz sendo 2/4, que é meio. E a outra menos 12 sobre 3, que vai dar menos 3. Aí eu vou aplicar a fórmula. Já tem o x aqui, que multiplica. Tem um a aqui, que é o 2, né? Tem um a que é o 2. É esse a aqui, ó. X menos uma raiz. Uma raiz é meio. E x menos a outra raiz. Vai trocar o sinal, mais 3. Pouco se fala nesse processo agora nos livros, tá? Mas existe. Agora, toma cuidado que aqui não existe distributividade na multiplicação. A distributividade é só na adição e na subtração. Então, ou eu multiplico por esse fator, ou eu multiplico por esse. Pegar o 2 e vou multiplicar por esse. Ó. 2x menos 1. 2 vezes meio, vezes x mais 3. Tá? Que seria, agora sim, a gente pode perceber que dá para fazer pelo método que eles chamam aí método peruano, método da lança, né? Eles fazem, deixa eu ver se eles fazem isso. 2x2 menos 3 menos 6x mais x. Não vai dar por causa do sinal ali que tem que trocar, tá? Mas depois a gente tem vídeo meu falando sobre isso. Fatoramos aqui, ó. Então ficou x, que multiplica x mais 3, que multiplica 2x menos 1. Pronto, era o que eu queria. Está fatorado. Logo, quem é o MDC? O único fator comum aí é o x mais 3. Perdão, tem o x também. X que multiplica x mais 3. Ele só pediu o MDC. Mas se ele quisesse o MMC, também não teria problema. Quem seria o MMC? Só juntar x mais 3, x menos 1 e 2x menos 1. Só juntar tudo, tá? Muito bem. Agora, tem um detalhe aí que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte. Se eu não quisesse ter aplicado essa fórmula aqui,
Ah, eu não lembro dessa fórmula, não gostei, não quero aplicar essa fórmula. Não tem problema. A expressão que eu tenho é essa aqui, ó. 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x. Essa aqui eu já tinha fatorado. O x, que multiplica x mais 3, que multiplica x mais 1. Então eu tenho três raízes aqui, ó. 0. 0. Que é a raiz dessa aqui também. X igual a 0. 1. Que anula aqui. Mas é fácil de ver que 1 não anula aqui, ó. 2, 5, 7 menos 3, 4. Não anula. Então, possivelmente, a outra raiz, menos 3, vai ser raiz daqui. Como é que eu sei se é ou não? Substitui. Faz uma substituição rapidinho. Você vê se é raiz ou não. É o teorema, alguns chamam de D'Alembert, né? Teorema do resto. Então tá lá, ó, menos 27 vezes 2, menos 54. Mais 45, mais 9. De fato, ó, anulou. Peraí, então se anula para x igual a menos 3, é porque esse polinômio, que é completo, ó, 2, 5, menos 3. Ele é divisível, ele anulou para menos 3. Menos 3 é raiz. Então ele é divisível por x mais 3. Coloquei aqui a raiz, esse desce. Menos 6 mais 5 menos 1. Mais 3 menos 3, 0. Você dividiu um polinômio de terceiro por um de primeiro. Deixa eu ver se eu fiz certo. 2, 5, menos 3. Menos 3. Aqui eu ainda teria o 0, né? Aqui eu teria o 0 também. Menos 6 mais 5, menos 1, mais 3, menos 3, 0. Beleza? Então, houve a divisão. O que aconteceu? Você dividiu esse polinômio pelo x mais 3. Então, você encontrou o outro fator. Qual foi o outro fator que você encontrou? Você encontrou o fator 2x menos 1. Então ficou isso aqui, ó. Veja bem, isso aqui é o resultado da divisão do 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Eu deixei o x do lado de fora, tá? Então aqui ainda tem o x. Então está fatorado aqui, ó. Foi exatamente o que nós encontramos. E se você quiser esquentar um pouquinho mais a cabeça, você pode pensar em abrir esses termos, né? Pode pensar em abrir esses termos e forçar o fator comum. Isso pode ser feito também. Aqui eu acho que dá para a gente ver de boa. 2x2, você tem mais 6x, mais 6x. Talvez tenha que mexer aqui, ó. Mas vamos lá. Depois, com calma, você tenta a fatoração ali. Antigamente a gente abria muito esses polinômios, para forçar o aparecimento de um fator comum. A gente usava muito isso, por exemplo, quando queria fatorar algo desse tipo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui de cabeça. Vamos supor que a gente quisesse fatorar isso. Só que esse cara aqui é quadrado, esse é quadrado,
Mas esse do meio não é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então o que o pessoal fazia? Um artifício de cálculo, né? Na verdade é um artifício de cálculo. O cara chegava aqui e somava. Está faltando o quê? O termo x2 e y2. Ele somava. E aí, claro, para não alterar a expressão, você vai subtrair. Qual é o propósito? O propósito era você transformar essa expressão aqui num produto notável. Esse cara vai ficar x à quarta, esse mais esse dá 2x2 y2 mais y à quarta menos x2 y2. Até hoje se usa esse artifício, né? Com menos frequência, mas se usa. Aqui, isso é a mesma coisa que x2 mais y2 ao quadrado menos x2 y2. Ora, esse artifício foi usado para quê? Para que você pudesse transformar a expressão dada em 2 quadrados. Agora dá para fatorar isso. Esse termo é quadrado, esse termo é quadrado. Então você vai ter x2 mais y2 mais xy, que multiplica quem? x2 mais y2 menos xy. Ah? Então, gente, foi até bom ter aparecido aquela fatoração. Por quê? Porque essa fatoração, ela anda meio esquecida. Quando você tem um trinômio quadrado perfeito, tá? É fácil, é tranquilo você, quer dizer, tranquilo, às vezes você consegue fazer facilmente, mas às vezes você não consegue. Então, quando você não conseguir, você pode aplicar a fórmula de decomposição, onde esses x1 e esses x2 são as raízes da equação do segundo grau. E x é a variável, x1 e x2 são as raízes, tá? Então, isso às vezes ajuda, porque às vezes você está com uma expressão e aí você olha, dá para fazer abrindo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e o bicho pega, tá? Por exemplo, vamos ver se eu consigo arrumar um exemplo aqui melhor para vocês. 2x ao quadrado, vamos ver se dá, mais, tá menos 3x, mais 1. Bom, é claro que essa seria mole, é o exemplo que eu estou fazendo de cabeça, eu não programei. Essa seria mole porque a soma dos coeficientes dá zero, né? Se a soma dos coeficientes é zero, é porque 1 é a raiz. 1 é a raiz. É raiz. E aí você divide, como eu fiz anteriormente, aplica Briot-Ruffini. Mas se você não tiver muito a fim de esquentar a cabeça, você tem a opção, não é que é melhor nem pior, né, gente? Não é isso. Você tem a opção de resolver a equação do segundo grau. Menos 3 ao quadrado, menos 4ac, vai dar 8. Tá? O Edinho ele tem os macetes, que ele divide e depois ele retorna. Também pode ser feito. Você vai ter delta igual a 9 menos 8. Delta igual a 1. Beleza? E aí você tem as duas raízes aqui, ó. X igual a menos b, 3. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. 2a é 4. Então, as minhas raízes aqui são 1, 4 sobre 4. A gente sabia que era 1.
e a outra 2/4, que é meio. Tá? É uma opção? É. Você não esquenta muito a cabeça. Quem é o y? Quem é a expressão que você queria fatorar? O a é 2, 2 que multiplica x menos, não esquece, né? Menos meio, e x menos 1. Ah? E não vai aplicar a distributividade na multiplicação. Aqui, ó, é bom multiplicar por esse, porque tem o 2 aqui, vai simplificar. Então, quem é que vai ser o y? Vai dar 2x, 2 vezes x, 2x menos 1, sobre, aliás, que multiplica x menos 1. Legal? Aí bate certinho, ó. 2x2, tá? Esse com esse dá mais 1, tá? E aqui vai ficar menos 2x com menos x, menos 3x. Tá bom? Então, quando aparecer expressões que são trinômios quadrados perfeitos, se você não conseguir, pelo método da lança, tá lá no vídeo, tem 2 vídeos lá, ou 3 no canal. Se não conseguir pelo método da lança, uns chamam de cruzadinha também, e não conseguir abrindo, tá? Nós temos a opção de fazer o quê? Aplica a fórmula do trinômio. Dá boa também, tá de boa. Vou fazer mais um exemplozinho aqui, só para a gente fechar a nossa aula de hoje. O próximo exemplo é o seguinte. Deixa eu botar o óculos aqui. Chato usar óculos, mas é hora que é necessário. É necessário sempre, né? É o A5 menos A ao cubo menos A2 mais 1. Esse é fácil. E o outro é A2 menos 2A mais 1. Esse é mole, esse é tranquilo. Ah, tranquilinho. Gente, uma boa dica é o seguinte. Sempre que você... Eu tenho isso, falo sempre, todas as vezes que eu estou dando aula, eu faço isso. Quando eu olho para um polinômio, a primeira coisa que eu faço é olhar a soma dos coeficientes. Se a soma desses coeficientes dá 0, eu já sei que 1 é raiz. Aqui, ó, 1 mais 1, 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Somou, deu 0. Então, A igual a 1 é uma raiz. Então, se eu dividir aquele polinômio por A menos 1, eu diminuo o grau dele. Pode ser que interesse, pode ser que não interesse. A mesma coisa aqui, ó. 1 mais 1, 2, menos 2. Então, A igual a 1 é uma raiz. Dá para dividir por A menos 1. Pode ser interessante fazer isso, como não pode. Aqui, por exemplo, eu vejo grande vantagem. Não é interessante. O ideal aqui, por exemplo, essa fatoração está evidente, né? Isso aqui é o quadrado de uma diferença. É A menos 1 ao quadrado. Quadrado de uma diferença. Beleza? Fechou. Agora, aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas também não é nada demais, ó. Vou grupar esses dois, fazer um grupamento aqui, ó. Vou grupar o A5 com menos A3 e vou grupar o menos A ao quadrado com mais 1. Beleza? Muito bem. Nesses dois primeiros, você coloca o A3 em evidência. O que você encontra? A ao quadrado, A5 por A3 dá A ao quadrado, A3 por A3 dá 1. E aqui, menos 1 em evidência. Por que menos 1? Para forçar o A2 menos 1. Está fatorado? Não. Lembra?
Fatorar é transformar em produto. Ali eu tenho um sinal negativo. Então agora você pode colocar o A2 menos 1 em evidência. A2 menos 1 em evidência, aí você vai ter o quê? A3 menos 1. Tá? Galera, eu sempre, quando pego uma expressão, eu fatoro o máximo que eu posso. Porque se eu quero MDC ou MMC, eu vou precisar de todo mundo. Então aqui, ó, quem é o A2 menos 1? Produto da soma pela diferença. A menos 1 vezes A menos 1. E aqui diferença de dois cubos. A menos 1, que multiplica A ao quadrado, mais A mais 1. Assim eu estou vendo todo mundo. Ó, eu posso até escrever assim se eu quiser, ó. A mais 1, A menos 1, A menos 1, A menos 1 ao quadrado, e o A ao quadrado mais A mais 1. Aí fica fácil, fica mais visível para mim. Quem é o MDC? Qual é o fator comum? É o A menos 1. Menor expoente dele é o 2. Agora, e o mínimo? Aí é a vantagem de você ter fatorado tudo. Porque você tem todos os fatores. Quem é o mínimo? O mínimo vai entrar o A menos 1 ao quadrado, que é o fator comum. Cadê? Aqui, ó. Os expoentes são iguais. E mais os fatores não comuns, ó. A mais 1, que multiplica A2 mais A mais 1. Se eu não tivesse fatorado, eu ia ter que fatorar no final, tá bom? Gente, a gente pode pensar que, mas quase não cai. Depende. Por exemplo, simplificações de frações algébricas, que é o próximo assunto, a gente vai usar MDC para simplificar frações algébricas. Soma de frações algébricas, nós vamos utilizar MMC. Tá? Então não há como. E está tudo vinculado a quem? Aquele velho chavão, né? Vinculado a produtos notáveis, que está vinculado a quem? A fatoração. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.